Bem-vindo às aulas de Projeto com CLP. Essa é a 8ª aula, onde a gente vai tratar do UML, que é a linguagem de modelagem unificada. O que é a UML, então? Ela é uma linguagem de modelagem unificada, tá? Que é simplesmente uma ferramenta de modelagem visual, né? Não é nada de programação direta, e é uma ferramenta de modelagem não proprietária. Tá? Então, a gente consegue utilizar alguns diagramas padronizados, né, para especificação e visualização do sistema. O interessante, né, é que ela surgiu a partir de métodos que puderam suportar, né, essas formas de linguagem, assim como métodos gráficos ou ferramentas gráficas disponíveis. Né? A primeira versão dela foi lançada em 1996, tá? E ela foi adotada, né, pela OMG, né, que é um grupo de gerenciamento de objetos aí, a caráter mundial, né, onde essa linguagem de modelagem, o UML, se tornou um padrão, né, de modelagem. Então, quando ela é adotada internacionalmente ou por uma organização e surge como um padrão de modelagem, ela vai facilitar o quê? Facilitar a comunicação, né, entre os times de projetos, por exemplo, facilita a implantação do sistema. Então, todo time acaba entendendo como que é feita a modelagem, né? Então isso facilita, né, a partir de um rigoroso, né, padrão de linguagem de modelagem, né, para que o projeto seja realizado com sucesso. Então a ideia é que a UML seja uma ferramenta universal para que todos possam entender, né, como que funciona, né, um determinado projeto, né, um determinado sistema de automação que a gente vai projetar, ou seja, que toda a equipe esteja integrada com isso. A UML tem vários diagramas, né, e alguns diagramas deles são estrutural ou estáticos e outros são dinâmicos. Tá? Então existe uma vasta gama de diagramas possíveis aí, tá? Dentre os quais aí a gente vai, para trabalhar com o sistema de automação, a gente vai trabalhar com 2 diagramas, né, que é o diagrama de casos de uso e o diagrama de sequência. Então, onde a gente tem ali estabelecimento dos casos de usos, né, de como o sistema vai funcionar, e o outro a gente, né, tem a parte dinâmica, que vai ver quais são as trocas de sinais entre esses atores, né, ou elementos que a gente tem num sistema de automação. Várias ferramentas estão disponíveis para isso, ferramentas pagas e ferramentas free, né, grátis, né, que estão disponíveis aí. Tá? Uma delas que a gente pode utilizar aí, que é grátis, aí, é o Asta Community. Né? Então a gente tem isso aí disponível para ser utilizado, a gente pode utilizar aqui nos nossos projetos. Especificamente, então, o diagrama de caso de uso, né, que é um diagrama que a gente considera mais geral da UML, então seria o primeiro diagrama para fazer uma abordagem de um sistema, ou de estabelecer a definição do sistema. Então ele é usado geralmente nas fases de levantamento e análise dos requisitos do sistema, ou seja, na definição do sistema, como eu acabei de falar. E vai mostrar, né, como o sistema vai se comportar e como que vai haver a interação entre os elementos do sistema automático. Tá? Então aqui tem um exemplo de um diagrama de caso de uso aqui, por exemplo, de um sistema bancário, né, onde eu tenho ali um cliente, tem um funcionário e tem um banco, né, que a gente chama, são os elementos externos, né, vamos dizer assim, a todo o sistema que a gente vai estar estabelecendo, que seria esse sistema que está aqui. Ó. E aí eu tenho aqui os casos de uso representados por essas elipses. Então aqui eu tenho os casos de uso, né, onde, por exemplo, esse ator aqui, que é o cliente aqui, ele pode atuar. Então ele pode atuar aqui, ó, ele pode chegar no banco e fazer a abertura de uma conta, pode chegar no banco e fazer o encerramento da conta, pode chegar no banco e pegar extrato da conta, fazer o saque de uma conta e assim por diante. Daí eu tenho aqui o outro ator, que seria um funcionário, que seria o funcionário do banco que está fazendo isso daí. Ele pode vir auxiliar então na abertura da conta, né? Vai fazer auxiliar no cadastro do cliente. Então a gente consegue, no sistema que a gente está projetando, que seria esse aqui que está em volta aqui em vermelho, né? Nesse sistema que a gente está projetando, a gente consegue estabelecer quais são os atores e as funcionalidades que são colocadas aqui na forma de casos de uso. Então, esse aqui é interessante, esse tipo de diagrama. O diagrama de sequência, por sua vez, aí, né, ele coloca essas
esses casos de uso, essas sequências de funcionamento, tá? Na ordem temporal. Então essa aqui é a ideia né? E estabelece quais as mensagens vão ser trocadas, tá? Entre esses elementos que estão internamente ao sistema, ou até e também com os elementos que são os atores, né? Que vão estar utilizando o sistema ou interagindo com o sistema. Normalmente ele se baseia nos casos de uso, né? E costuma identificar o evento gerador, né, do processo modelado, bem como o ator responsável por esse evento. Então essa é a ideia do diagrama de sequência, né? Aqui tem um diagrama de sequência aqui onde o cliente chega no banco, então ele interage com o outro ator, né? Ele solicita uma abertura de conta. Essa solicitação aqui, então, ela vai vir aqui para saber se é da pessoa física ou se é da jurídica. Então aí eu tenho aqui um disparo aqui da solicitação de acordo com o tipo de cliente que está chegando aqui. E aí tem os sinais de ativação das rotinas, né? Ou seja, dos elementos que compõem todo o funcionamento do meu sistema. Então esse aqui é o diagrama de sequência, onde essa parte aqui, essa linha aqui, ó, temporal, ela está nesse sentido. Então nesse sentido aqui a gente tem a coordenada do tempo. E a gente consegue ver a troca de sinais entre esses elementos aqui, de forma que eu consiga ver, né, quando cada rotina pode ser ativada ou não, e por quem ela é ativada, e quais os sinais necessários para isso. Então essa é a ideia do diagrama de sequência. Outros diagramas que podem existir, né, são os diagramas de classe, diagrama de objetos, colaboração, estados, atividades, componentes e etc. São vários diagramas que eu tenho lá disponíveis na UML, tá? Todos eles padronizados de forma mundial, né, e utilizados aí de forma que tem entendimento de diversas partes aí, dos envolvidos, né, na elaboração de sistemas aí, principalmente sistemas industriais aí. Ok? Bom, pessoal, essa é a primeira parte, então, da aula 8, onde a gente vai falar sobre a UML, né, e como a gente vai utilizar o UML no projeto, né, de sistemas de automação. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.